O silêncio era sepulcral, mas a promessa era de ressurreição. O silêncio assustava, mas a promessa era de esperança. Aquele silêncio trazia dúvidas, mas havia uma promessa que os fazia acreditar. O silêncio tornava a morte vitoriosa, mas a promessa era de que depois de 3 dias a vida seria vitoriosa. Haverão momentos na jornada onde tudo que veremos ou ouviremos será um doloroso silêncio, como o do sábado. Silêncio esse que tentará nos fazer acreditar que a morte venceu. Silêncio esse que fará o coração doer em proporções que você nunca imaginou suportar. Silêncio esse que te fará questionar se tudo que ele te disse foi realmente verdade. Silêncio esse que vai expor toda a incredulidade do seu coração. Silêncio esse que lhe fará experimentar lágrimas amargas e uma frustrante sensação de abandono e solidão. Ainda nesses dias, os céus continuam trabalhando. Ainda nesses dias, o plano continua acontecendo. Ainda nesses dias, a promessa continua de pé. Ainda nesses dias, ele continua escrevendo a história. O silêncio parecia uma despedida, mas a promessa já contemplava o retorno. Não chore, Maria, o terceiro dia sempre chegará. Nesse momento, irmãos, nós vamos orar juntos. E a nossa oração nessa manhã é uma oração para incentivar a nossa fé. Algumas pessoas já vivem como se Jesus permanecesse morto. Algumas pessoas já vivem como se a promessa da sua segunda vinda não fosse mais real. Algumas pessoas vivem como se ele não tivesse vindo, como cantamos, como se ele não tivesse morrido, como cantamos, como se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia. A incredulidade tem assolado os corações e as pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse uma realidade. Nós vamos tirar um tempo de oração agora. Eu queria que você encontrasse pessoas para você orar junto com eles. E essa oração terá um único motivo, uma única motivação: pedir ao Senhor que nos acrescente a fé. Sabe, irmãos, o que nós estamos vivendo não é o fim, não é o final. Nós estamos na trajetória, nós estamos no caminho, nós estamos no processo. Deus tem um plano maior. Aqueles homens no sábado estavam, alguns desistindo, alguns chorando, alguns amargando, mas no domingo pela manhã foram procurar quem estava morto, mas ele já não estava mais lá. Ele venceu a morte, ele está vivo. Procure alguém para você orar nesse momento, talvez aí perto de você. Pode fazer aí pequenos grupos de oração, duplas, trios. Pode fazer aí pequeno círculo. Ele está vivo. O seu Deus está vivo, ele não está morto. Você não serve a um Jesus pendurado no madeiro. Você serve a um Jesus vivo. Ele está vivo. Ah, Senhor, acrescenta-nos a fé, Senhor. Acrescenta-nos a fé, Senhor. Aquece o nosso coração.
Shere mandalabas. Shedara kadarabasore mandalabasore mandalabas. Shekara mandarabasore mandalabas. Shara mandarabasore. Ah, Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Tira toda a incredulidade do nosso coração, meu Deus. Oh Deus, nós cremos que o Senhor virá e voltará. Nós adoramos a um Deus vivo e poderoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Candarabasura, manalabasura, mandarabas. Senhor, lança por terra toda a incredulidade. Oh Deus, todo sentimento de morte, perda, de fracasso. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Declare isso bem forte. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei
da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aplauda ao Senhor, querido. Glorifique o seu nome. Ele está vivo. Aleluia. Pode sentar um pouquinho no seu lugar. Que manhã maravilhosa. Quando nós chegamos aqui nesta manhã, nós ouvimos alguns irmãos falar a mesma coisa, o mesmo relato, que tiveram dificuldade para dormir, dificuldade para essa noite, conciliar essa noite, o sono essa noite. Essa noite foi uma guerra. Nós tivemos uma grande guerra essa noite. Eu tive uma grande guerra essa noite. Era 3 horas da manhã, eu estava vendo o reloginho tocar, passar os minutos. E às vezes a gente não entende porquê, não é? E às vezes o Senhor nos permite sentir coisas, viver coisas, para compreender a atmosfera na qual estamos inseridos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9. E se eu pudesse dar um tema para essa pequena reflexão, nessa manhã de ressurreição, seria: Ele ressuscitou, apesar da minha incredulidade. Ele ressuscitou, apesar da minha incredulidade. Marcos 16, a partir do verso 9. Diz assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Não acreditaram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles eles não acreditaram. Mais tarde, o próprio Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Agora coloca para mim João capítulo 20, a partir do verso 24. João 20, a partir do 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. 1 semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e
creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Sabe, queridos, nesse tempo nós pensamos acerca desses homens. Sabe o que esses homens ouviram poucos dias antes da morte de Jesus? Eles ouviram da boca do próprio Jesus ele dizer assim: é porque convém que eu seja morto, que o Filho do Homem padeça e que ao terceiro dia ressuscite. Sabe o que esses homens ouviram do próprio Senhor? Vocês precisam entender o que vai acontecer. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa. Mas apesar da promessa, a emoção da situação roubou deles a convicção de uma verdade. Preste atenção nisso, queridos. O primeiro texto que lemos diz que primeiramente Jesus aparece àquelas mulheres. Maria sai correndo, chega diante deles e diz assim: o Senhor está vivo. E o texto diz pela primeira vez em Marcos, quando lemos, que eles não acreditaram. Eles tiveram a chance de reativar a promessa, de reavivar a promessa em seus corações, mas eles preferiram o sentimento ou o ressentimento da morte. Depois o texto diz que ele apareceu no caminho para mais 2 discípulos e eles chegaram diante deles e disseram: nós o vimos vivo. E eles continuaram não acreditando. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo esse texto ontem e olhando para ele, eu consegui ver esse texto tão atual, tão contemporâneo, tão dos nossos dias, porque nós vivemos um tempo onde nós estamos crendo num Jesus morto, velando um Jesus morto, celebrando apenas a sua morte, chorando ceia após ceia, nutrindo o pecado, celebração após celebração, numa expectativa de fracasso, dia após dia. Da mesma forma que aqueles homens precisavam nutrir a esperança da ressurreição, prestem atenção nisso, eles estão acompanhando Jesus há aproximadamente 3 anos. Eles acompanham, especialmente Pedro, Tiago e João, de muito perto, os momentos que vão anteceder a Via Crucis de Jesus. Eles estão sonolentos, mas estão lá quando Jesus vai pedir ao Senhor que passe dele aquele cálice. No momento em que ele vai suar gotas de sangue. Sabe, quando a gente para pensar, irmãos, ainda ontem, não vou dizer hoje, não sei se deu tempo ainda, mas ainda ontem eu pequei. E quando a gente pensa num Jesus suando gotas de sangue, ele estava debaixo de uma pressão, e a ciência diz que só alguém debaixo de uma pressão inigualável pode passar por esse tipo de sofrimento. Ele ainda não estava na cruz, mas o peso dos meus pecados. E ontem, quando eu estava lendo isso, Deus estava falando ao meu coração: sabe esse pecado de hoje, sabe esse sentimento seu de hoje, sabe essa tristeza sua de hoje, que é um pecado, sabe esse sentimento seu de hoje, ele estava carregando naquela noite. Sabe o da semana que vem, sabe o da humanidade inteira em todos os tempos, desde a criação até o final, todos eles eram o recheio daquele madeiro. Todos eles estavam em cada espinho da coroa, eles estavam em cada cravo que foi preso em suas mãos e pés.
Sabe, lembramos, nessa época do ano os filmes ficam em voga. Nós ligamos lá a Netflix, o primeiro filme que está lá é o Paixão de Cristo, é o top 1 dessa semana. Nessa época do ano todas as pessoas ficam reflexivas. Mas irmãos, durante o ano todo nós esquecemos e perdemos a esperança do mesmo Cristo que ressuscitou e que disse: voltarei outra vez e vou levar vocês comigo. E sabe, as mesmas mulheres e os mesmos discípulos e os mesmos homens estão vendo Ele vivo nesse tempo, e estão voltando, e estão nos púlpitos das igrejas, estão nos altares, estão nas plataformas, e estão dizendo: Ele não está morto, Ele está vivo, Ele voltará mais uma vez, Ele voltará para vocês, Ele virá sobre as nuvens e levará consigo os seus. E nós estamos como aqueles homens. E é interessante, irmãos, que o próprio Jesus, no final do texto que lemos de Marcos, ele entra na sala. Eu imagino aqueles homens que não acreditaram nas mulheres, não acreditaram nos discípulos. Ele entra na sala, ele próprio entra na sala. E aqueles homens vendo Jesus, o texto diz, os 11, vendo Jesus, ficam maravilhados, mas há minutos atrás eles estavam incrédulos. Aí o texto de João que nós lemos fala sobre Tomé, que disse que quando Jesus aparece para os discípulos, ele não estava. E quando os discípulos chegam perto dele e falam: nós vimos Jesus, o que as mulheres disseram era verdade, o que aqueles outros discípulos disseram era verdade, ele está vivo. E aí Tomé, num rompante, disse: se eu não tocar nos furos, se eu não tocar no lado, se eu não pegar nele, se eu não ver pessoalmente, eu não vou acreditar. E aí, irmãos, o texto diz, uma semana depois, 7 dias se passaram, mais 7 dias se passaram, Jesus ressurreto, já estava ressurreto. O texto diz que por 40 dias aproximadamente Jesus ficou e apareceu a muitos homens. Jesus então aparece a Tomé, e aí ele vai glorificar, e aí ele vai exaltar o nome do Senhor, e Jesus vai mais uma vez corrigir ele sozinho. Você viu, por isso você creu. Bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, a fé, ela é invisível. A esperança é invisível. Não é palpável. Sabe o que nós queremos hoje? Queremos uma âncora para atracar o barco da nossa vida, para ter certeza de que ele não vai se perder nesse mar. Mas a Bíblia diz que algumas pessoas, por segurança, vão ficar com as águas apenas nos tornozelos. Algumas outras, um pouco mais ousadas, vão colocar as águas nos joelhos. Alguns outros até a cintura, porque tem um pouquinho mais de segurança. Mas o que a palavra diz é que o lugar da gente é onde não dá pé. O lugar da gente é onde alguém precisa manter a gente vivo e respirando. É onde alguém precisa manter a gente crendo no que não conseguimos enxergar, no que não conseguimos ver, no que não conseguimos perceber com os nossos sentidos. Nossos sentidos são enganosos, nossas emoções são enganosas. Nós não podemos ficar confiados naquilo que imaginamos, pensamos ou sentimos. Você não é o que você sente. Você não é aqueles homens estavam num sábado, passaram por um sábado tenebroso. A imagem daqueles que ele acreditavam ser o Senhor que iria restaurar a Israel, sendo morto numa cruz, não saía de suas mentes. E eles a cada momento mais se afastavam da promessa. E sabe, irmãos, nessa manhã de ressurreição, o que o Senhor quer dizer para nós é: não perca de vista a promessa. Lucas 24, de 46 a 48, diz assim: chegou um cafezão aqui, não só o café, obrigado.
Lucas 24, de 46 a 48 diz: e disse-lhes: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Sabe, irmãos, essas testemunhas hoje somos nós. E se as testemunhas perderem a fé, e se as testemunhas não acreditarem mais, e se as testemunhas se tornarem incrédulas, como eles crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem anuncie? Como eles perceberão se não há quem testemunhe? Ouvimos ainda essa semana, quando a Laís pregou aqui, que as nossas vidas são sermões silenciosos. Mas se nós nos tornarmos incrédulos, ficaremos na expectativa de um Jesus que se manifesta para ativar a minha fé. Ele tem se manifestado todos os dias. Ele tem aparecido para mim, para você. Ele tem aquecido a fé de cada discípulo. Ele tem operado os seus milagres, as suas maravilhas. Ele não está morto, ele está vivo. E ele disse: eu voltarei para vocês. Eu não deixarei vocês órfãos. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Ele virá, irmãos, e ele vai voltar. Sabe, aqueça o seu coração e não perca de vista as promessas. A economia pode estar um caos, a sociedade pode estar em uma ladeira abaixo, as ideologias podem estar confusas, mas eu e você precisamos continuar crendo e vendo. Sabe, a fé é ver o que não é visível, vendo, como se estivesse vendo um Jesus vivo, vivendo um Jesus vivo, vivendo o Senhor das nossas promessas, vivendo o Senhor que voltará. Não deixe de crer nessa verdade. O mesmo Jesus que ressuscitou naquela manhã de domingo, Ele está aqui nessa manhã, vivo, mas invisível. Talvez como invisível estava, e eles tinham apenas a palavra das testemunhas. Hoje nós somos essas testemunhas, vivo em nós e através de nós. E Ele espera que eu e você sejamos uma imagem fiel do Cristo vivo. As pessoas, quando olharem para nós, não verão a cruz. As pessoas, quando olharem para nós, não verão a coroa de espinhos, não verão furos nas mãos e nos pés, não verão uma cicatriz da lança do lado, mas verão um Cristo vivo, ressurreto. Verão a glória do Deus vivo manifesta naqueles que têm o seu Espírito Santo e que acreditam. Não perca a fé. Não perca de vista a promessa. Não perca de vista a esperança. Creia. Tão somente creia. Amém? Fique de pé no seu lugar, querido. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Faça a sua oração. Separe esse tempo agora. Ah, Senhor. O Senhor venceu a morte. Tornou cativo o meu cativeiro. O
Senhor prendeu aquele que nos aprisionava, levou todos os nossos pecados, mas não ficou morto, não ficou na cruz, ela está vazia, não ficou no túmulo, ele está vazio, mas assumiu o seu trono de glória. E a tua palavra diz que o Senhor está vivo. Ah, Senhor, eu preciso crer nisso a cada dia. Eu preciso acreditar que a tua vida vive em mim. Eu preciso acreditar que o que me mantém vivo e crendo nas promessas é a pessoa do teu Espírito Santo que mora em mim e que me mantém vivo em ti. Não, eu não estou vivo por causa das âncoras humanas, eu não estou vivo por causa das circunstâncias, eu não estou vivo e crendo por causa das minhas emoções enganosas, mas eu estou vivo porque o Senhor prometeu, o Senhor me prometeu que estaria comigo até o fim. O Senhor prometeu que estaria comigo no dia bom e no dia mau. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, até o final da nossa vida. O Senhor prometeu que nos daria vitória em meio às lutas, que os dias seriam maus, difíceis, que seriam dias com lutas. O Senhor não disse que não teríamos problemas, mas que apesar dos problemas, o Senhor estaria conosco em todo o tempo, em todo o tempo. Aleluia. Por isso nós te louvamos, Senhor, e alimentamos essa fé, aumentamos essa credulidade. Queremos crer a cada dia. O Senhor nos deixou uma promessa: eu voltarei outra vez, eu virei outra vez para vós, eu virei e tirarei vocês desse lugar de tristeza, de sequidão, de lutas, de inseguranças, de ressentimentos, de emoções enganosas, e levarei vocês para um lugar onde não há dor, não há choro, não há lágrimas, aonde não há rancor, onde não há inveja, aonde não há ressentimento, aonde a plenitude da glória será total e nos abraçará por toda a eternidade. Ah, Senhor, é por isso que nós estamos confiados nesta palavra, é por isso que nós estamos confiados nesta promessa. Ó Deus, não permita que os nossos corações se tornem descrentes como os daqueles homens que andaram contigo e viram pessoalmente os teus milagres e as tuas maravilhas. Não permita que os nossos corações se endureçam, mas mantenha acesa em nós a chama e o fogo do teu Espírito, para a glória do teu nome, para que as pessoas, quando olharem para nós, reconheçam a vida de Deus, reconheçam o poder do Senhor, reconheçam a imagem de um Jesus vivo, reconheçam o reflexo de um Cristo ressurreto, poderoso, e que fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso nós exaltamos o teu nome nesta manhã de ressurreição, nos lembrando e para trazer à memória a tua vida. Ah, Senhor, visita-nos nessa manhã com vida. Oh, Espírito Santo de Deus, visita-nos nessa manhã com vida. Quanta morte tem sido disseminada no nosso meio, quanta morte tem sido soprada sobre nós nesses dias. Mas a tua promessa é de vida e vida em abundância. Por isso visita-nos e nos dá nessa manhã um batismo de vida. Nos faz emergir nas tuas águas, quando a tua palavra mesmo diz que aquele que bebesse delas não morreria mais, mas jorraria dele um rio de águas vivas. Ah, Senhor, faz brotar de novo essa fonte em nós. Produz a tua vida em nós. Ministra em cada coração nessa manhã, a começar em mim. Ministra-nos nessa manhã com vida. Tira-nos desse lugar de morte
Tira-nos desse lugar de incredulidade. Tira-nos desse lugar. Coloque a mão no seu coração, querido, e comece a pedir ao Senhor para te visitar com vida, com reafirmação das promessas. Vem, Senhor, visita a tua igreja. Visita a tua igreja. Visita-nos com vida. Com vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.